Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, que eles digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Meu irmão, você pode crer em Deus por milagres financeiros? Vou perguntar de novo. Você pode crer em Deus, ainda esse ano, por milagres financeiros na sua vida? Porque é isso que eu quero falar com você. Crendo em Deus por milagres financeiros. Então diga comigo, crendo em Deus por milagres financeiros. Agora, quantos de vocês têm uma expectativa de que algo vai acontecer na sua vida ainda esse ano? Vamos lá, gente. Quantos de vocês já tinham visto esse vídeo? Eu mandei hoje para vocês, deixa eu ver quantos, amém? Então, amados, Deus colocou, nós precisamos ainda levantar 50 mil reais. Eu creio que nós vamos levantar até mais que isso. 50 mil reais. Para somar com aquilo que já temos e quitarmos essa propriedade. E eu creio que Deus está muito interessado em nos prosperar. Eu vou repetir isso. Deus está interessado em nos prosperar. Deus está interessado que o seu povo seja rico. Deus está interessado em tornar o seu povo milionário. E por que eu estou falando isso, irmão? Nunca se acostume com a falta e com a necessidade. Entendeu isso? Nunca se acostume a viver no aperto. Nunca se acostume a viver com a falta. Nunca se acostume com a necessidade. Essa não é a vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus é que você esteja amplamente suprido, a ponto que você tenha para as suas necessidades, mas você também vai ter para abençoar a vida de outras pessoas e investir no reino de Deus, e ainda vai sobrar porque vai ter mais. Então você não pode ter uma mentalidade de falta, de pobreza, de miséria. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade no que diz respeito a ser próspero, a ser rico. Porque a Bíblia diz, glorificado seja o Senhor, que Ele se compraz, Ele se alegra. Deus tem alegria na prosperidade do servo. Agora, amado, você pensa comigo, se Deus tinha alegria na prosperidade do servo na antiga aliança, imagine a alegria com a prosperidade dos filhos dele. E você não é só servo, você é filho de Deus. Então determine em seu coração, pegue isso, nunca recuar diante dos desafios da vida. Irmão, vai ter momentos na sua vida familiar, na sua vida financeira, em todos os âmbitos da vida, vai ter momentos, irmãos, de desafios, mas decida não recuar. Olha aí para umas 3 pessoas e fala, não recue. Não, fala mais empolgado, vamos lá, pessoal. Dá para você ser mais empolgado nesse culto, não? Esse aí não, Gabriel, tira isso aí, por favor. Deixa, nem essa imagem. Deixa. Então, queridos, nós precisamos ter essa firmeza. Sabe por quê? Existem muitos desafios da sua vida e da minha vida que requer dinheiro. Sabe? E quando nós perguntamos assim, quanto é que custa? Aí, dependendo do valor, a gente recua. Quem está entendendo? Agora entenda, se Deus colocou uma visão no seu coração, Deus, Ele é fiel para trazer a provisão para a sua vida. Creia nisso. Então, não recue diante dos desafios da vida. Não recue diante dos desafios de viver os teus sonhos, os teus projetos.
Não recue. Coloque fé. Creia em Deus para você viver milagres financeiros. Eu vou repetir, creia em Deus para você viver milagres financeiros, daquilo que o seu bolso não pode pagar, mas Deus, pelo poder dele, pode financiar na sua vida. Então, com a sua fé, você pode superar qualquer tipo de necessidade. Você pode superar necessidades físicas, você pode superar necessidades espirituais, você pode superar necessidades emocionais, você pode superar necessidades financeiras. Meu irmão, eu quero levar sua fé hoje para um lugar em Deus, que você vai crer Deus como aquele que supre, Deus como aquele que realiza, Deus como aquele que faz. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Crê, recebe ainda este ano milagres financeiros chegando, provisão chegando, abundância chegando, Deus operando em teu favor de modo sobrenatural. Agora você precisa direcionar sua fé de modo certo. Tem que acontecer uma mudança de mentalidade. Tem que acontecer uma mudança. Você tem que romper. Por isso que eu comecei falando, dizendo, nunca se... Irmão, você sabia que as pessoas, elas conseguem se acostumar com a falta? Com a necessidade, com o aperto. Aí a pessoa, a gente vai apertando aqui, vai dando jeito. Isso é mentalidade de miséria. Isso é mentalidade de pobreza. Irmão, tenta imaginar comigo se Deus pensasse assim. Porque você imagina o tamanho do céu para caber a quantidade de gente que vai para o céu. E que Deus preparou um lugar grande. E nesse, olha só, olha a riqueza de Deus. E nesse lugar grande, Ele se encarregou que todas as ruas fossem de ouro. Agora, será que Deus, nosso Pai, Ele planejou esse lugar? Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos que viver comendo o pão que o diabo amassou? Então nós precisamos direcionar a nossa fé. Uma vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre ousadia. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Tenha a ousadia para crer em quantias grandes para a sua vida. Pastor, eu queria comprar aquela casa, mas aquela casa está além do meu orçamento. Irmão, eu pergunto, essa casa está além do orçamento de Deus? Sabe, nós precisamos romper com esse pensamento, com essa mentalidade. Aí a gente vai se acostumando com o que é mais ou menos, com o que é ruim, porque a gente não tem ousadia para crer em Deus para coisas boas. E deixamos tudo para o céu. Amado, eu creio no céu, eu creio que nós vamos viver o melhor de Deus no céu, mas eu não quero esperar chegar no céu para descobrir que aqui na terra eu podia servir a Deus e ter uma boa vida. Porque se dinheiro tirasse você da igreja, o diabo aumentava teu salário todo mês. Você pode ser rico e pode ser muito espiritual. Vou repetir, você pode ser rico e ser muito espiritual, ser fervoroso. Sabe por quê? A chave é amar a Deus, não o dinheiro. Agora, você sabia que tem rico, mas também tem pobre que ama o dinheiro? Tem pobre que não tem um centavo no bolso e ama o dinheiro. A questão não é o dinheiro, a questão é o que você ama. Se você ama a Deus, dinheiro não vai ser problema para você. Vai ser bênção.
Agora, deixa eu te ajudar a você hoje, nessa noite, colocar a sua fé no lugar certo. Eu quero mostrar para você 3 princípios que vão direcionar a sua fé. Princípio número 1, ouça isso: creia em Deus como a sua fonte. Diga bem forte: Deus é a minha fonte. Diga de novo: Deus é a minha fonte. Olha só, coloca pra gente aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19, olha só. E o meu Deus não é o meu patrão, não é o meu amigo, não é o meu pai e minha mãe, não é o agiota, não é o meu vizinho, não é o parente rico, é o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de quê? Suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Irmão, decida algo: Deus é o teu supridor, Deus é a tua fonte. Deus pode usar como instrumento o seu trabalho. Deus pode usar como instrumento uma pessoa que Ele levanta para te abençoar. Mas sabe o que acontece onde nós erramos? Nós tornamos os instrumentos que Deus usa como a nossa fonte. Quando o instrumento falha, a gente se desespera. Agora, amado, a Bíblia diz que é o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. É Ele é minha fonte de suprimento. Ele é minha fonte de suprimento. O meu suprimento vem do Senhor. Agora, Ele é livre para usar o instrumento que Ele quiser. Então você precisa crer em Deus para te suprir, sem limitar o instrumento que Ele vai usar. Não coloque a sua expectativa em pessoas. Até as pessoas que um dia lá atrás você ajudou, elas vão te decepcionar. Agora, Deus nunca vai te decepcionar se você fizer dele a sua fonte. Então coloque em Deus a sua fonte. Não, pastor, mas fulano disse que vai me ajudar. Meu querido, o único que pode garantir você é o Senhor. Coloque, creia em Deus como a sua fonte. Deus sendo a sua fonte, Ele pode selecionar melhor do que você as pessoas que vão ser o instrumento dele para te ajudar. Tire a sua expectativa no que o homem pode fazer por você. Tire a sua expectativa do braço humano. Coloque a sua expectativa em Deus. É Deus que vai me suprir, é Deus que vai me sustentar, é Deus que vai abrir aquela porta, é Deus que vai à frente, é Deus que vai promover a possibilidade, é Deus que vai fazer isso acontecer. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Agora, Deus, da sua sabedoria, Ele pode escolher um instrumento. O instrumento pode ser uma pessoa. Esse instrumento pode ser uma oportunidade lucrativa. Esse instrumento pode ser um dinheiro que chegue, que você nem estava esperando. O instrumento, irmãos, Deus pode... Qual é a limitação de Deus? A da sua fé. Então nós limitamos Deus a agir na nossa vida em um instrumento só. Meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória. Imagina o tamanho dessa riqueza. O meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir. Não é talvez vai suprir, há de suprir. Ele vai suprir. Ele está suprindo agora e vai suprir ainda mais. Mas faça dele a sua fonte. Louve a Ele pelos instrumentos que Ele usa para fazer chegar em você, mas nunca perca de alvo isso. É Deus que é a sua fonte.
Agora, o segundo princípio que nós precisamos praticar constantemente, a fim de vivermos milagres financeiros, é o princípio do dar e receber, ou da lei da semeadura. Em Lucas capítulo 6, versículo 38, Lucas capítulo 6, então é o primeiro princípio: crer em Deus como a sua fonte, como aquele que supre, crer em Deus como o supridor das suas necessidades. Ele supre você. Ele vai usar qualquer instrumento, ele pode usar uma pessoa, ele pode usar o seu emprego, ele pode usar uma oportunidade que você não estava esperando e que chegou. Ele pode usar vários instrumentos. Não limite Deus a um instrumento só. Não diga para Deus qual instrumento Ele tem que usar. A sua fé não deve agir de modo a determinar a Deus qual instrumento que Ele vai usar. A sua fé deve ser: Deus é o meu supridor. Ele tem, de todos os instrumentos que Ele tem na terra, Ele vai usar qualquer um deles para me abençoar. Então tire a sua expectativa em homens, tire a sua expectativa no que pessoas podem fazer por você, coloque a sua expectativa no Senhor, porque eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, ainda este ano você provando do suprimento de Deus para a tua vida. Agora, avançando, você precisa ativar o teu milagre financeiro pela lei do dar e receber, pela lei da semeadura. Em Lucas capítulo 6, o versículo 38, olha só o que diz: deem e lhe será dado. Então a Bíblia diz que primeiro nós precisamos dar, e o que vai acontecer como resposta disso? Será dado a você. Agora veja como é que vai ser dado. Ele diz: boa medida, prensada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Deem e lhe será dada a boa medida. Então é o primeiro nível: prensada, sacudida e transbordante será dado a vocês. Então veja, quando você dá a Deus, quando você dá a Deus porque você ama Deus, quando você dá a Deus com generosidade, com liberalidade, a Bíblia diz que isso vai voltar para você, mas não vai voltar do mesmo jeito que você deu, vai voltar multiplicado, vai voltar aumentado. Vai aumentar quando você receber isso de volta. Quando isso voltar para você, isso vai voltar aumentado para você. Não vai voltar o mesmo jeito que você deu, vai voltar mais. Domingo retrasado. Foi esse domingo retrasado. A Aica, filha Daniel e da Letícia, ela, inclusive, falar para a igreja, né, ela ganhou em primeiro lugar do Campeonato Nacional de Robótica. Pode aplaudir. Mas ela passou pela etapa aqui, regional, ela ganhou em primeiro lugar, e ela precisava então para o campeonato nacional, e ela teve uma ideia. Ela precisava levantar os recursos, e ela fez uns cookies, e ela chegou e ofereceu aqui. Eu falei: eu vou comprar. Eu comprei, mas naquele momento, enquanto eu estava conversando com ela, eu estava com R$100, e o Senhor falou: dê para ela esses R$100, oferte na vida dela. E eu ofertei aqueles R$100 em obediência ao Senhor. Eu disse para ela: olha, eu estou fazendo isso porque eu creio no plano e no projeto de Deus para a sua vida. Irmãos, naquela mesma noite, depois que eu fiz isso, naquela mesma noite, eu recebi uma oferta de R$1.000.
Deus multiplicou o que eu dei 10 vezes. Porque quando você dá, isso volta multiplicado para você. E ouça, quando você tem o hábito de dar constantemente, volta mais rápido. Sabe, eu sou um semeador, eu sou um ofertante. Eu oferto na igreja, eu oferto em outros ministérios, eu oferto na vida das pessoas. Eu creio nesse princípio. Eu ando por esse princípio. Então, eu creio que quando eu dou, aquilo que eu dei vai voltar multiplicado para mim. Agora, veja o que diz Atos capítulo 20, versículo 35. Atos capítulo 20, versículo 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Veja as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado, mais feliz é dar do que receber. Por que dar é melhor do que receber? A gente tem expectativa, a gente celebra o receber. Mas sabe, há pouca celebração no dar. Agora deixa eu colocar a sua fé no lugar certo. Porque se você entender o que eu vou falar agora, você vai se tornar um ofertante compulsivo. Você não vai mais perder a oportunidade. Irmãos, eu estou falando isso, porque você precisa crer. Deus me inspirou a desafiar a fé de vocês, até o final desse mês de dezembro. Deus vai levantar em nosso meio 50 pessoas que vão ofertar R$1.000. Eu já tenho aqui 8 nomes que se comprometeram com isso. Desses 8, 4 já fizeram a sua oferta, a sua transferência. Dar é melhor, ouça isso. Por que dar é melhor do que receber? Porque dar é melhor, porque Deus só pode multiplicar aquilo que você deu. Deus só pode multiplicar aquilo que você deu. Deus só pode multiplicar aquilo que você deu. Então, se você não dá nada, Ele não pode multiplicar. Ele não tem o que multiplicar. A multiplicação divina, a economia divina, a economia do céu, ela entra em operação quando você começa a dar. Aí muitas pessoas dizem assim: pastor, Deus sabe, se eu pudesse dar, eu daria. Esse pensamento parece espiritual, mas é diabólico. Porque é o diabo querendo convencer você que você não pode dar. Então você não espera ter para começar a dar. Você começa de onde você está, dando a Deus. Deus devolve multiplicado para você. Você continua dando a Deus. Deus devolve novamente multiplicado. Você continua dando e volta de novo multiplicado. Você continua dando e volta multiplicado. Esse é o processo de Deus de tornar os seus filhos ricos. O processo do mundo é o acúmulo, o segurar. E Provérbios fala que aquele que guarda o que além do que é justo, passa a necessidade. Então, Deus considera uma parte que é justa a gente guardar, mas você não pode reter ao ponto de comprometer o propósito de Deus, daquilo que Deus quer fazer em suas... Você tem que abrir espaço para Deus tocar nas suas finanças, multiplicando elas. Se você deseja que Deus, ouça isso, se você deseja que Deus supra suas necessidades financeiras, então você precisa dar a Ele uma semente para Ele multiplicar. Se você deseja que Deus supra as suas necessidades, você precisa dar a Ele, porque é um princípio, irmãos. É a lei da semeadura. Você tem uma semente de laranja,
Aquela semente de laranja tem dentro dela o potencial para uma árvore e uma árvore frutífera que vai dar laranjas incontáveis. Mas aquele potencial só vai ser ativado se for semeado. Sua oferta é uma semente que carrega dentro dela o potencial extraordinário. Mas precisa ser semeada, não pode ser retida. E por que as pessoas retêm? Por medo, se eu der vai fazer falta. Você tem que ter ousadia nisso. Você tem que colocar sua fé nisso. Senhor, eu creio, porque tua palavra diz. Eu estou crendo para receber. Eu estou crendo para voltar multiplicado para mim. Por isso que dar é melhor que receber. É o sistema de Deus. É o sistema de multiplicação de Deus. É o sistema bíblico de enriquecimento divino. Mas muitos estão barrando isso por mentalidade errada, por pensar errado, por crer errado. Agora, o terceiro e último princípio, eu quero ajudar você. Então, primeiro, você precisa crer em Deus como a sua fonte. Diga bem forte, Deus é a minha fonte. E Ele usa vários instrumentos para fazer chegar a mim o meu suprimento. Então, de onde vem o seu suprimento? Agora, de qual instrumento? Aí Ele escolhe. Então, Deus não está limitado. Meu Deus do céu, gente. Isso aqui, Deus não está limitado a suprir você pelo seu salário. O seu salário é uma bênção, amém? Amém ou não amém? Lógico que é bênção. Veio de Deus, sim ou não? Sim, mas você trabalhou. Agora, Deus não está limitado a isso para te abençoar. Pastor, então, por que que eu não recebo? Por causa da limitação da sua fé. Você limita o que você fala, o que você crê. Mentalidade de pobreza. Não, se está dando para pagar as contas, então tá bom. Você só quer trabalhar, pagar as contas e depois morrer? Você não quer desfrutar de nada? Nem fazer uma viagenzinha? Não, pastor, tenho para pagar as contas. Não dá nem para ir ali tomar uma água de coco. É assim? Seu filho quer você... Eu quero um picolé. Não, não pode, porque papai e mamãe só tem para pagar as contas. E você sabia que é uma bênção do Senhor? Eu não estou falando de esbanjar, não estou falando de você jogar dinheiro fora, não estou falando disso. Mas você sabia que é uma bênção do Senhor você poder desfrutar das coisas boas que tem aqui na terra? E Deus, ele se alegra em ver você prosperando, ver eu e você morando em boas casas, andando em bons carros, vestindo boas roupas, comendo em bons lugares, boa comida. Não, pastor. Para mim não. Sou humilde. Um ovinho por dia tá bom. Aí você paga só as contas e o reino de Deus não avança, porque aí você não tem dinheiro para investir no reino. Quem está entendendo aqui? Irmão, o motivo de Deus enriquecer os seus filhos é que os seus filhos tornem-se patrocinadores dos seus projetos aqui na terra. Agora entenda, Deus ele vai te prosperar, você vai financiar a obra de Deus na terra, mas ainda vai sobrar para você desfrutar de uma boa vida.
Quantos creem nisso aqui que eu acabei de falar? Irmão, deixa eu dizer algo para vocês. Existem viagens no céu. É como se existisse uma sala de um departamento. Viagens que estão lá aguardando alguém crer para pegar elas. Casas, edifícios que estão lá esperando alguém crer. Promoções que estão lá guardadas para os filhos de Deus. Irmãos, existe uma herança que está guardada para nós, esperando alguém crer e dizer: isso aí é meu, isso aí é meu, isso aí é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Sabe, e não é para que a gente use isso de forma egoísta, egocêntrica. Sabe por quê? Sabe o que é bom da parte de ser próspero? É você poder abençoar. Porque imagina assim, qual posição você prefere? Pense comigo. Vamos para a churrascaria. Tá bom, beleza, eu vou só com ele. Só ele se empolgou? Vamos para a churrascaria. Você é aquele que gostaria de estar no lugar da pessoa que precisa de alguém que pague para ela? Ou você é a pessoa que gostaria de estar no lugar que pode pagar para todo mundo? Prosperidade é bom porque você também pode dar oportunidade que pessoas possam desfrutar de coisas boas também. Você se torna um abençoador. É melhor, meu irmão, as pessoas quererem ficar debaixo do seu guarda-chuva do que você precisar do guarda-chuva de alguém. Aquelas pessoas só me procuram quando precisa de alguma coisa, porque você é próspero. Só me procuram quando precisam de dinheiro. Amém? Significa que eles sabem que você tem. Agora você preferia ser aquele que sempre tem que buscar alguém? Pai, me faça ter tanto que todos vão me procurar. Sem problema nenhum. Quanto você precisa? Terceiro e último. Tenha expectativa, tenha fé de receber multiplicado o que você deu. Irmão, tem uma parte que é você dando dízimos, ofertas, semeando. De acordo com o que o Espírito Santo fala para você, vai lá, dê tanto para fulano, dê tanto para ciclano, como a minha experiência. Irmão, em uma noite, os R$100 que eu ofertei, aquela mesma noite, quando eu cheguei em casa, aquilo já tinha voltado para mim 10 vezes multiplicado. Entenda, eu não sou melhor que você. No sentido de que, Deus ama mais ele porque ele é pastor. Eu ando nessas coisas. Eu oferto na vida de pessoas. Eu quero que Deus me use para suprir sonhos e desejos de outras pessoas. Eu quero financiar projetos que Deus tem na vida de outras pessoas. E quando eu faço isso, Deus toca em pessoas para que isso volte multiplicado para mim, para que pessoas financiem os projetos de Deus na minha vida, a visão que Deus me deu. E é assim que funciona o sistema de Deus. E você não vai andar nestas coisas enquanto você não começar a generosamente dar a Deus por amor, porque, em primeiro lugar, porque você ama Deus. Agora, a partir do momento que você deu, você precisa ter expectativa de que isso vai voltar multiplicado para você. Fuja daquelas pregações. Dê a Deus sem esperar nada. Não é bíblico. O próprio Deus, ele olha só o que diz. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e o versículo 10. Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com os seus bens, com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros? Olha só, os seus celeiros ficarão o quê?
Agora eu pergunto, quem é que disse isso? Deus. Quem é que inspirou para que isso fosse escrito? Deus. Então o que Deus ele tá acordando com a gente? Se você me honrar com os seus bens, me dando as suas primícias, o que eu vou fazer? Eu vou encher os teus celeiros completamente. Então, se você quer os teus celeiros cheios, então dê. E os seus lagares transbordarão de vinho. Olha só o que diz também, Malaquias capítulo 3, versículo 8, a partir do versículo 8 até o versículo 10. Malaquias capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 10. Será que alguém pode roubar a Deus? É uma pergunta. E ele diz assim, mas vocês estão roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Você acha que é um bom negócio roubar Deus? Porque sabe que parte do processo de roubar, parte do princípio que a pessoa que está sendo roubada não sabe que está sendo roubada. Como é que você pode roubar Deus e achar que Ele não vai saber que está sendo roubado? O Deus que sabe de todas as coisas. Em que te roubamos? Leia para mim. Nos dízimos e nas... Versículo 9. Com maldição, vocês são amaldiçoados porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Agora ele diga assim, ele fala de dízimos e ofertas, aqui ele fala dos dízimos, mas se estende também a promessa, as bênçãos se estende também para as ofertas. Tragam todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Agora veja, ponham-me à prova nisso. Pastor, eu não sou dizimista, porque sabe como é que é, pastor? Salário mínimo, se eu der o dízimo, vai faltar para pagar a luz. Ponha Deus à prova nisso. Creia em Deus para ser o seu supridor da sua casa, aquele que vai realizar os teus sonhos. Irmão, creia em Deus para multiplicar o seu dinheiro. Se Ele multiplicou os 5 pães e 2 peixes, amado, Ele pode multiplicar os seus recursos financeiros. Ele pode fazer esse salário render até o final do mês, do início do próximo mês, até a segunda quinzena do outro mês, meu filho. Coloque fé nisso. Ponham-me à prova. É Deus falando, vem, faz uma prova comigo. E ele diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Versículo 11. Por causa de vocês, repreenderei o devorador. Crente, dizimista e ofertante não tem devorador na vida dele. Para que não consuma os produtos da terra. Então o devorador ele não vai consumir as suas coisas, ele não vai poder danificar os seus eletrodomésticos, o seu carro, suas coisas, para você ficar gastando dinheiro com conserto, e o dinheiro entra, eu não sei como é que está indo embora, porque tudo está quebrando dentro de casa. Não deixarei que suas videiras do campo fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Então, amados, esse é o sistema financeiro de Deus. É como Deus quer que você creia nele. Então, grave esses 3 princípios. Grave esses 3 princípios. Em primeiro, Deus é a sua fonte. Diga assim, Deus é a minha fonte. Segundo princípio, dar e receber. Então, dê, mas creia também. Dar e receber. É melhor dar, porque quando você dá, Deus multiplica aquilo que você deu a Ele. E terceiro, tenha expectativa de que você vai receber multiplicado aquilo que você deu. Vou repetir, tenha expectativa de que você vai receber multiplicado aquilo que você deu. E se você seguir esse sistema financeiro de Deus, como Deus multiplica as nossas finanças, na sua vida na terra, você terá em abundância, você terá suprimento, você terá além de suprimento,
você vai poder abençoar pessoas, investir no reino e ainda vai ter para usufruir na sua vida. É assim que Deus trabalha. Então tenha expectativa, uma vez que você está crendo em Deus como seu supridor, uma vez que você está dando ao Senhor, tenha expectativa de que na sua vida vai chegar milagres financeiros. Irmãos, como eu disse, eu já entrei nesse propósito. Eu e minha esposa. Eu estou aqui com o meu envelope. Logicamente que aqui dentro está o comprovante. O meu e da minha esposa. Não vou entregar hoje porque domingo vai ser a consagração da oferta. Então vou deixar para entregar domingo. Então, se você entende a sua fé, você entende que esse é o propósito de Deus na tua vida, não faça isso só porque outras pessoas estão fazendo. Não há condenação você fazer dentro do valor que está no teu coração. Mas eu estou seguindo a direção de Deus, de crer para que 50 pessoas sejam levantadas. Seja aqui, já temos até aqui nessa lista, temos até pessoas que nem de Rio das Ostras são. Que já fizeram inclusive a transferência para a conta da igreja. Gente que não é nem de Rio das Ostras. Que viu o vídeo, entrou em contato comigo, pediu a conta da igreja, imediatamente mandou o comprovante. Vocês são instrumentos de Deus, mas vocês não são a fonte. Vocês não são a fonte em que eu confio. A minha fonte é o Senhor. Agora, Ele pode lhe usar como instrumento. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Deus é bom. Levante as suas mãos um pouco. Levante as suas mãos. Sabe, amado, do mesmo jeito que nós nos colocamos contra a doença, contra a enfermidade, do mesmo jeito nós temos que nos colocar contra a pobreza. Vou repetir isso. Da mesma forma como nós nos colocamos. Nós somos uma igreja que crê em cura divina. Ministramos cura divina. Por que a gente faz isso? Porque a gente crê que a vontade de Deus para os seus filhos é que eles sejam curados, sejam saudáveis. Amém? Agora, do mesmo jeito, nós nos posicionamos contra a falta, contra a pobreza. O salmista fala: nunca vi o justo mendigar o pão e a sua descendência passar fome. Não faz parte da vontade de Deus para você que é justo ter que mendigar favor às pessoas. Meu irmão, em nome de Jesus, creia em Deus. Eu quero encorajar a sua fé. Você que pode crer comigo. Agora eu quero deixar algo para vocês, porque eu sou o seu pastor e você precisa saber disso. Eu ofertei já esses R$1.000, mas eu quero que a igreja saiba disso. Eu já passei desses R$1.000 de novembro até hoje, pelo menos o dobro. Porque eu quero ser o primeiro a dar e dar com generosidade. As minhas últimas viagens que eu fiz para ministrar fora, as ofertas que eu recebi, nenhuma veio para o meu bolso, veio tudo para a conta dessa igreja. Eu não prego por dinheiro. Eu sirvo a Deus por amor. E posso te garantir, porque eu amo a Deus, Deus se encarrega de me dar um bom pagamento. Essa experiência que eu contei, que eu tive com a Arca, é uma experiência corriqueira na minha vida. Eu posso dizer que não demora muito para voltar multiplicado para mim. Entenda, eu não estou falando de forma soberba, arrogante.
Mas se eu sou seu pastor, se eu sou seu líder, a Bíblia diz que vocês devem imitar a fé dos seus líderes. Eu sei crer para finanças, eu sei crer para ter provisão, eu sei crer, mano. Eu sei como eu cheguei nessa cidade. Quando eu cheguei nessa cidade, eu estava desempregado, ia para Macaé para vender caneta na rua. Eu sei o que é estar desempregado. Quando eu comecei a namorar a Lília, eu não tinha dinheiro para levar ela para lugar nenhum. Eu não tinha dinheiro para levar ela para comer uma pizza. Mas um dia eu disse para ela: Lília, se você casar-se comigo, você vai ver o que Deus vai fazer na minha vida nessa cidade. Graças a Deus ela acreditou. E eu estou honrando a minha palavra que eu dei para ela. Ia para Macaé com uma caixa de caneta, ficava lá vendendo. Eu lembro que teve um dia que quando eu estava chegando ali no PT, no Parque de Tubos, eu andei ali, eu chorava, eu falei: Senhor, o Senhor não me chamou para essa terra para fazer isso. Mas era um processo, era uma fase na minha vida. Eu estava crescendo, eu estava avançando, porque logo ali à frente Deus ia requerer de mim que eu cresce para receber algo muito grande. Agora, amados, deixa eu dizer algo para vocês. Até aqui, inegavelmente, vocês não podem negar isso. Tem muita fé minha envolvida. Eu sei que tem a sua fé. Eu sei que tem a sua fé. Mas eu precisei crer nessa visão. Muitos de vocês chegaram depois. Agora, diante desse fechamento que nós temos, porque eu não tenho dúvida, nós vamos levantar 50 mil reais. Eu só estou abrindo a oportunidade para você fazer parte disso. Não estou te obrigando não, ninguém está colocando uma arma na tua cabeça aqui ou forçando você a dar. Dá se você quiser, se você crê. Porque eu te garanto, se Deus fez na minha vida, né? Se Deus prosperou um rapaz que chegou nessa cidade desempregado, teve que vender caneta na rua. Eu posso te garantir, esse Deus é o mesmo Deus. Ele pode fazer a mesma coisa. Ele pode fazer muito mais na sua vida. Não importa o ponto em que você está, mas se você crer, Ele vai te levar para lugares grandes. Irmão, eu vou dizer algo para vocês. Tudo isso daqui é só o começo. A gente não viu ainda nem a metade do que Deus vai fazer através da Igreja Batista Ebenezer. E vou te garantir, Jesus está voltando. Então, não há muito tempo. Deus tem pressa. Então, o que vai acontecer mais rápido. Amém? Bom, vocês já sabem como é que funciona as nossas ofertas. Eles vão projetar aqui nos televisores. Projeta aí as contas, pessoal. Tá? Aqui nas laterais já estão as máquinas. Então fique à vontade. Se você vai entrar, já entrou nesse propósito de ofertar R$1.000, não deixe de falar comigo. Não fica com vergonha não, pastor. Eu estou nesse propósito, eu já ofertei, ou eu vou ofertar. Eu vou anotar o seu nome. Nessa noite, antes de dormir, eu vou estar orando pela sua vida, pela sua família, pelo seu rompimento. Não deixe de dar o seu nome. Eu vou anotar o seu nome. Vou estar orando por vocês. Eu já tenho aqui 8 nomes. 8 nomes. Logicamente que eu não vou ler aqui para vocês. Mas o meu, da minha esposa está aqui. É o que você precisa saber. Demais não. Eu quero chamar você para entrar comigo nessa. Mas creia, meu irmão. Quem vai voltar para você multiplicado. Vai voltar para você multiplicado. E deixa eu dizer algo para você. Hoje é que dia do mês? Hoje é dia 15?
Faltam 16 dias para acabar o ano. 16 dias. 16 dias para você viver um milagre financeiro. Gabriel. Não deixe de dar o seu nome. Eu vou anotar o seu nome. Vou estar orando por vocês. Eu já tenho aqui 8 nomes. 8 nomes. Logicamente que eu não vou ler aqui para vocês. Mas o meu, da minha esposa, está aqui. É o que você precisa saber. Demais não. Eu quero chamar você para entrar comigo nessa. Mas creia, meu irmão. Quem vai voltar para você multiplicado. Vai voltar para você multiplicado. E deixa eu dizer algo para você. Hoje é que dia do mês? Hoje é dia 15? Faltam 16 dias para acabar o ano. 16 dias. 16 dias para você viver um milagre financeiro. Gabriel.